Olá, sétimos anos, bom dia! Tudo bem? Espero que sim! Hoje damos continuidade ao estudo dos tipos de predicado e veremos o último deles, o predicado verbo nominal. Assunto do capítulo 12, páginas 238 até a 246. Vamos lá então? Vamos recordar a estrutura do predicado nominal. O predicado nominal, então, é formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, lembrando que ele nunca é núcleo do predicado. Assim, o núcleo do predicado vem a ser, então, o predicativo do sujeito. Observem o exemplo. Joana está feliz. Temos que o nosso predicado é está feliz, em que ele é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. E desta forma, feliz, que é o predicativo do sujeito, vem a ser o núcleo do nosso predicado. Desta forma, o nosso predicado é classificado como um predicado nominal, cujo núcleo é um nome. Vamos lembrar também a estrutura do predicado verbal. Ela é formada por um verbo nocional, que é um verbo de ação, que tanto pode ser um verbo intransitivo como qualquer um dos verbos transitivos. E quando temos o verbo transitivo, nós teremos também um complemento verbal. No predicado verbal, o núcleo do predicado tem que ser o verbo, esse verbo nocional. Exemplo, meu cachorro fugiu. Fugiu é o predicado e, nesse caso, como ele é formado apenas por uma palavra, fica fácil identificar o seu núcleo, que vem a ser o próprio verbo, fugir. Observem o segundo exemplo. Meu pai construiu um tanque de areia. Construiu um tanque de areia é o predicado da oração. E o verbo que faz parte desse predicado é um verbo nocional, é um verbo transitivo, portanto, ele é núcleo do nosso predicado. E um tanque de areia vem a ser o complemento verbal, o complemento do verbo construir. Lembrando que todo verbo transitivo precisa de um complemento para que ele faça sentido, certo? Veremos agora o predicado verbo nominal. As suas principais características são: ele é formado por um verbo nocional e um nome. Tanto o verbo quanto o nome serão núcleos desse predicado, ou seja, nós teremos dois núcleos para um mesmo predicado. Observem o exemplo. Joaquim comeu o bolo faminto. Nós temos comeu o bolo faminto como predicado, como informação a respeito do sujeito. Porém, nós temos o verbo comer, um verbo de ação, portanto, o núcleo do predicado, e temos também faminto, que é uma característica do sujeito, ou seja, é um predicativo do sujeito, portanto, também núcleo do predicado. Desta forma, nós temos um verbo e um predicativo do sujeito como núcleos do predicado. Dois núcleos para o mesmo predicado, certo? É como se tivéssemos dois períodos. Joaquim comeu o bolo, Joaquim estava faminto. No primeiro período, nós temos um predicado verbal apenas. E no segundo, nós temos um predicado nominal. Juntando esses dois períodos em um único período, nós teremos o exemplo acima. Joaquim comeu o bolo faminto, juntando, portanto, os dois tipos de predicado em um só, em um predicado verbo nominal. O predicado, verbo nominal, pode ocorrer tanto com verbos intransitivos quanto com verbos transitivos.
Quando o verbo for transitivo, ou seja, se possuir um complemento, um objeto direto ou indireto, o predicativo também pode referir-se ao objeto. Nesse caso, chamamos de predicativo do objeto. Observem o exemplo. O juiz julgou o réu culpado. Julgou o réu culpado é o nosso predicado. Julgou, verbo de ação, portanto, núcleo do predicado. Porém, nós temos aqui uma característica, a palavrinha culpado, que se refere a quem? Quem é culpado? O juiz ou o réu? Claro que nesse caso, culpado, nesta oração, refere-se ao réu. E o réu, nesta oração, é objeto direto. Portanto, nós temos culpado como um predicativo do objeto, uma característica que se refere ao objeto da oração. E, sendo predicativo, também é núcleo do nosso predicado. Assim, dois núcleos para o mesmo predicado. Por isso, classificado como predicado, verbo nominal. Desta forma, nós temos como estrutura do predicado verbo nominal um verbo nocional mais um complemento verbal que pode aparecer ou não, mais o predicativo do sujeito, ou então um verbo nocional mais um complemento verbal obrigatório nesse caso, mais um predicativo do objeto. Falamos tanto em predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos deixar suas características aqui. Predicativo é o termo da oração que funciona como núcleo nominal de predicado. Tem como função atribuir uma característica que pode tanto ser do sujeito como do objeto da oração. Assim, nós teremos predicativo do sujeito. Por exemplo, a terra é redonda. Quando nós temos esse exemplo, nós temos redonda se referindo à terra, que nesse caso, terra é o sujeito da nossa oração. Portanto, redonda é o predicativo do sujeito, a característica ligada ao sujeito através do verbo de ligação, do verbo é. Segundo exemplo, o aluno caminha distraído. Caminha distraído é o nosso predicado. Caminha é um verbo de ação, portanto, núcleo. Mas temos aí também distraído, que é uma característica do sujeito, portanto, também um predicativo do sujeito e núcleo desse predicado. Observem agora um exemplo de predicativo do objeto. O ingrato deixou Márcia pobre. Quem ficou pobre? O ingrato ou Márcia? Nesse caso, nós temos que pobre refere-se a Márcia e que Márcia, nesta oração, é o objeto, é o complemento do verbo deixar. Desta forma, pobre é o predicativo do objeto. Observem também um outro exemplo. Os compradores consideraram a proposta razoável. O que era razoável? Razoável era a proposta, e a proposta nesta oração é um complemento do verbo considerar, portanto, objeto direto. E, sendo razoável, se referindo à proposta, nós temos então que razoável é o predicativo do objeto. Vocês não podem se esquecer de que predicativo do objeto é uma característica momentânea, temporária. E agora, sétimos anos, exercitando. Peço então que vocês façam a leitura do texto na página 238. Resolva os exercícios 1, 2 e 3, que estão nas páginas 238 até a 240. Façam a leitura da teoria na página 240 e já sabem, caso tenha alguma dúvida, marquem um asterisco. Resolvam os exercícios 4 até o 10 das páginas 241 até a 243. Se ficar alguma dúvida, nós conversaremos sobre ela durante nossa live, ok? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!